Olá, paz do Senhor. Continuar a ler a Bíblia, né? Mas eu estava aqui orando, sabe? Por todas as pessoas que me mandam mensagem, que conversam comigo. E assim, irmãos, eu vou falar uma coisa. Às vezes, muitas das vezes, eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui, né? Quantas vezes eu fiz essa pergunta para Deus? E aí, irmãos, esse final de semana, muita gente falou comigo. E assim, eu confesso, eu não me sinto digna do que eu ouço, sabe? Tantas pessoas que falam, sabe? Irmã Cleuzinha, eu assisto seus vídeos, eu me espelho em você e tal. Tanta gente com síndrome do pânico, com depressão, crise de ansiedade. E eu nunca escondi de ninguém que eu passei por isso. E eu estou sobrevivendo a isso, né? Nunca escondi. Então, eu vou deixar uma mensagem para todos vocês que me acompanham e para todos que estão aí com crise de pânico, com crise de ansiedade, com depressão. Eu vou falar algo especial para vocês hoje. Eu conheço a sua dor, sabe? As pessoas podem falar para você que é fingimento, que é frescura, que você não tem fé suficiente. As pessoas podem falar o que quiser de você. Sabe o que vai acontecer? Muitas mesmo pessoas que você conhece, que diz que são seus amigos, sabe o que elas vão fazer? Elas vão te deixar. Elas vão te abandonar. Se prepare para isso. Eu sei que eu tô falando porque eu vivi, tá? Quando você tá com depressão, crise de pânico, qualquer crise de ansiedade, primeiro a gente fica muito deprimido, você quer ficar só, mas você quer ajuda, não é? Você quer que alguém te ouça o seu problema. Você quer chorar, você quer gritar, você quer correr, você quer desistir, você quer parar. E as pessoas não compreendem isso. Então, para você que tem alguma crise hoje, antes de eu ler a Bíblia, Deus pediu para fazer isso, sabe, irmãos? Pensei muitas vezes de parar com esses vídeos, sabe? De desistir disso, de fato. Mas toda vez que eu penso em parar, porque eu não resolvi os meus problemas ainda pessoais, eu nunca escondi de ninguém isso, sabe? Eu sou uma mulher que eu tive uma crise financeira, que eu tinha uma firma e ela quebrou e o prejuízo foi gigante. E eu estou trabalhando para recuperar todo o prejuízo. Eu nunca escondi isso da igreja, irmãos. Porque eu não tive vergonha de quebrar no meu negócio, de uma firma não dar certo e tal. Porque eu já tive outras quedas financeiras na minha vida. E eu superei, eu continuei trabalhando e abri outra firma e abri outras firmas. Então, assim, eu já tive várias quedas financeiras e voltei e continuei. E tive depressão e fui curada e fui liberta. E dessa última vez eu tive depressão, eu tive crise de pânico, eu tive crise de ansiedade. E foi muito difícil. E está sendo muito difícil. E a minha psicóloga, ela diz assim para mim, Cleusa, se não fosse pela sua fé, eu admiro demais a sua fé, porque se não fosse pela sua fé, você não teria conseguido chegar até aqui. E eu digo sempre para todo mundo, eu digo, meu Deus é aquele que pode todas as coisas. Inclusive restituir financeiro, restituir psicológico, restituir aquilo que ele quiser restituir, você acreditar nele, que ele possa restituir. E muitas pessoas com crises, né? Crises de pânico, crises de ansiedade,
me procura e fala comigo, né? E eu questionei muito com Deus quando eu entrei nessas crises, irmãos. Eu não conseguia dormir, eu fiquei 6 meses sem dormir à noite. É terrível. Você sabe, e você tem que trabalhar no outro dia. Gente, não tem nada pior. Nada, nada, nada. E quando eu cochilava, às vezes, eu acordava gritando. A dor que eu tinha dentro de mim, hoje eu estou num processo de cura. Nunca escondi isso, não tenho vergonha de dizer, gente, para ninguém, perante a igreja, perante essas lives, tá? Porque o que eu quero é ajudar outras pessoas. Eu não terminei com todos os processos da minha firma e eu estou trabalhando para e Deus rompendo de fé em fé, né? E tem sido muito difícil. Irmãos, tem sido tão difícil, tão difícil. Eu sou uma guerreira. Meu marido que teve do meu lado minhas filhas, né? E assim, só que eu tive muita gente que virou as costas para mim. Sabe, como essas pessoas que estão me procurando com crise de pânico, com depressão, com ansiedade, eu quero dizer para você, muita gente vai virar as costas para você. Muitas mesmas. Infelizmente, pessoas que você confia, que você acredita. Se você não chegar a uma conclusão que é Deus na sua história e que só Ele, não é o homem não pode fazer nada por você, você não vai ter cura, sabe? Psicólogo ajuda, psiquiatra ajuda, porque eu tenho passado por tudo isso. Mas assim, eu falar para vocês, Deus é a cura. Jesus é a cura. Ele é a ressurreição. Ele pode restaurar o seu psique, seu psicológico, em toda a sua maneira de viver. E eu sei que não só eu quebrou uma firma, foi a falência num negócio. Quantos brasileiros foram uma falência, senhor? Quantos crentes que tinha firma e quebrou nesse mundo? Isso não significa que o crente ou cristão que veio a ter uma falência financeira, ele não presta, ele é desonesto. Não é isso. E quando as pessoas te olham para você dessa maneira, o seu psique embaralha. Quando as coisas não dão certo, né? O nosso psique, o nosso psicológico humano, ele começa a entrar em crise. Você começa a falar, Senhor, eu esperava tanto da minha vida. Senhor, o Senhor não me prometeu. Senhor, o Senhor tinha promessas para mim. Senhor, cadê as promessas? As promessas eram grandes. Aquele profeta, aquele pregador, ele falou comigo e ele falou que o Senhor tinha projetos na minha vida e hoje as coisas estão dando errado. Você acha que eu não fiz essa pergunta? Muitas vezes. Você acha que eu não quis desistir quando eu vi as pessoas virando as costas para mim? Pessoas que se diziam meus amigos e eu me senti sozinha. Você escutar pessoas falando assim que você não é digno de pregar porque você está devendo. Então o seu psicológico, irmãos, ele dá uma paranoica. Você entendeu? E aí... Mas hoje eu não estou falando de mim, eu estou falando daqueles que estão em depressão e têm me procurado. E aí eu perguntei muitas vezes, Senhor, por que eu estou passando por esse processo? E eu entendi, irmãos, que era para mim poder ter uma palavra de ânimo para aquele que tivesse em depressão ou em crise de pânico, ou qualquer crise, sabe? Que fosse financeira, espiritual. Eu quero dizer para você, eu estou num processo, ainda não acabou o meu processo, mas eu tenho uma plena certeza e convicção de quem termina todos os processos é o Deus que eu escolhi a servir. O meu Jesus de Nazaré. E assim,
se eu estou vencendo, você também vencerá.